Ela estava sozinha no casamento de sua irmã quando um milionário sussurra para ela: "Dance comigo." Um passo, um olhar, e a vida dela nunca mais foi a mesma. O ar noturno do Rio de Janeiro estava pesado e doce, carregado com o perfume de lírios brancos e jasmim que enfeitavam cada canto do salão. Do terraço, o pão de açúcar se erguia como uma sentinela escura contra o céu salpicado de estrelas, uma vista que custava mais do que Sofia ganhava em um ano de estágio. Ela ajeitou a alça fina do seu vestido azul marinho, um tecido simples, mas elegante, que pareceu uma fortuna, mas que agora, sob as luzes de cristal e ao lado dos vestidos de grife, parecia quase um pedido de desculpas. Sua irmã, Camila, brilhava no centro da pista de dança. O vestido de noiva, uma cascata de seda e renda, girava ao redor dela enquanto ela ria nos braços do seu novo marido, Pedro. Eram o casal perfeito, esculpido para as capas de revistas de sociedade. Felizes, realizados. Sofia sentia um orgulho genuíno por ela, um amor que apertava o peito, mas não conseguia evitar a pontada de invisibilidade que a acompanhava como uma sombra. Ali, ela era apenas a irmã da noiva. Ela se afastou da multidão, encontrando refúgio perto de uma mesa alta, com uma taça de espumante que já havia perdido o gás. Observava as interações, os sorrisos calculados, os abraços que duravam o tempo exato para uma fotografia, as conversas sobre viagens à Europa e investimentos. Seu mundo era feito de projetos de faculdade, de prazos apertados no escritório de paisagismo, de escolher entre sair com os amigos ou economizar para comprar um novo livro sobre botânica. Mundos que não se tocavam. Um garçom passou e ela pegou outra taça, desta vez cheia. O líquido borbulhante desceu arranhando um pouco a garganta, um pequeno choque de realidade. Ela olhou para a pista de dança de novo. Camila a viu e acenou, um sorriso radiante no rosto. Sofia sorriu de volta, o mais genuinamente que pôde, e levantou a taça num brinde silencioso. Estava feliz por ela, de verdade, mas a solidão em meio a 200 convidados era um tipo diferente de vazio, mais denso, mais agudo. Decidida a não deixar a melancolia estragar a noite da irmã, ela se concentrou na música. Uma bossa nova suave, tocada por uma banda ao vivo. Fechou os olhos por um instante, imaginando os jardins que projetaria para um lugar como aquele. Linhas fluídas, vegetação nativa, pontos de luz que valorizassem a paisagem noturna. Perdeu-se em seus pensamentos, um escape seguro da sua própria inadequação. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Não precisou abrir os olhos. O calor sutil e um perfume amadeirado diferente dos florais que dominavam o ambiente anunciaram que não estava mais sozinha. Então, uma voz baixa, quase um murmúrio rente ao seu ouvido, a fez estremecer. "Dance comigo." Sofia abriu os olhos de supetão. O coração martelava contra as costelas, uma reação desproporcional a duas palavras. Virou-se e deu de cara com ele. Era alto, vestindo um terno escuro impecavelmente cortado, sem gravata, com os 2 primeiros botões da camisa branca abertos, revelando um ar de elegância descontraída que contrastava com a formalidade rígida da maioria dos convidados. O cabelo era escuro e ligeiramente desalinhado, e os olhos castanhos a fitavam com uma intensidade calma, como se estivesse esperando pacientemente por uma resposta que já sabia qual seria. Ela o reconheceu vagamente. Tinha-o visto ao lado de Pedro durante a cerimônia. Um dos padrinhos, talvez. Um dos milionários. Eu não sou uma boa dançarina. Ela gaguejou, a primeira desculpa que lhe veio à mente. Era uma meia-verdade. Ela até sabia dançar, mas a ideia de entrar naquela pista de dança, sob todos aqueles olhares ao lado daquele homem, era paralisante. Um leve sorriso brincou no canto dos lábios dele. Eu também não. Estaremos em pé de igualdade. Ele estendeu a mão, uma palma aberta, um convite simples e direto, que não deixava muito espaço para recusa. Por um momento, ela hesitou. Todos os seus instintos de autopreservação gritavam para que ela recusasse, para que voltasse para o seu canto seguro. Mas algo naqueles olhos, uma sinceridade desarmante, e talvez as 2 taças de espumante, a impeliram a fazer o oposto. Com um suspiro quase inaudível, ela colocou sua mão na dele. A pele dele era quente e firme.
Ele a guiou até a pista de dança sem dizer uma palavra. A banda havia mudado para uma melodia mais lenta, uma canção conhecida de Tom Jobim. Ele colocou uma mão suavemente na base de suas costas e com a outra segurou a mão dela. A distância entre eles era respeitosa, mas íntima o suficiente para que ela sentisse o calor que emanava dele. Começaram a se mover, um passo lento para o lado, um para a frente. Ele conduzia com uma segurança que desmentia sua afirmação de não saber dançar. Por que estava sozinha ali no canto? Ele perguntou, a voz ainda baixa, feita para ser ouvida apenas por ela em meio à música e às conversas. Sofia olhou para o ombro dele, sem coragem de encará-lo diretamente. Apenas observando, respondeu a voz mais firme do que esperava. Gosto de ver as pessoas. E o que viu? Ele insistiu, genuinamente curioso. Vi minha irmã mais feliz do que nunca, ela disse, e desta vez a sinceridade em sua voz era inconfundível. E isso é tudo o que importa esta noite. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas conduzindo-a pela pista. O movimento era hipnótico, relaxante. Pela primeira vez na noite, Sofia sentiu os ombros relaxarem. Ela finalmente ergueu o olhar e encontrou os olhos dele. Ele a estava estudando, não com julgamento, mas com uma atenção que a fez se sentir vista. Meu nome é Rafael, ele disse. Sofia. A música terminou, mas eles permaneceram parados por um segundo a mais, as mãos ainda unidas. O barulho da festa pareceu voltar de uma vez, quebrando o feitiço. Sofia sentiu o rosto corar e deu um passo para trás. Obrigada pela dança, disse ela, a voz um pouco formal demais. O prazer foi meu, Sofia. Ela se virou para sair, para voltar à segurança do seu anonimato, mas a voz dele a parou. Não se esconda no canto de novo, disse Rafael. Você não foi feita para ficar na sombra. Sofia ficou paralisada, as palavras dele ecoando em sua mente. Quando se virou, ele já estava se afastando, engolido pela multidão de convidados. Ela ficou ali, no meio da pista de dança, sentindo o lugar onde a mão dele estivera em suas costas, um calor que teimava em não desaparecer. A manhã de domingo chegou com uma ressaca moral e física. A luz do sol entrava impiedosamente pela fresta da persiana do pequeno apartamento de Sofia em Botafogo, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Seu vestido azul marinho estava jogado sobre uma cadeira, uma lembrança silenciosa de uma noite que parecia um sonho febril. A cabeça dela latejava, não apenas pelo espumante, mas pelo turbilhão de pensamentos que as palavras de Rafael haviam provocado. Você não foi feita para ficar na sombra. Ela se levantou e preparou um café forte, o aroma amargo preenchendo sua cozinha compacta. Enquanto a água fervia, seu celular vibrou sobre o balcão. Era Camila, uma foto de um café da manhã de hotel, com vista para o mar e a legenda. Primeiro dia do resto da minha vida, te amo, maninha. Sofia sorriu. A felicidade da irmã era um bálsamo. Ela respondeu com vários corações e um aproveitem, te amo mais. O resto do dia passou numa névoa. Sofia tentou se concentrar nos seus projetos da faculdade, mas as plantas e os croquis pareciam distantes. Sua mente voltava para a pista de dança, para o calor da mão dele em suas costas, para a intensidade de seu olhar. Quem era aquele homem? Rafael. O nome soava familiar e estranho ao mesmo tempo. Provavelmente era um desses magnatas da tecnologia sobre os quais se lia nas colunas de economia. Um mundo tão distante do seu que parecia ficção. Ela se repreendeu pela 1000ª vez. Foi só uma dança. Um gesto de gentileza de um convidado entediado para com a irmã apagada da noiva. As palavras dele foram apenas uma frase de efeito, algo que homens como ele diziam com facilidade. Ainda assim, a sensação de ter sido vista, de verdade, pela primeira vez em muito tempo persistia. Na segunda-feira, a rotina a engoliu. O estágio no escritório de arquitetura, as aulas à noite, o ônibus lotado. A noite de gala parecia ter acontecido em outra vida. Foi só no final do expediente, enquanto organizava sua caixa de entrada de e-mails, que ela viu. O remetente era Rafael Moura. O coração dela deu um salto tão violento que ela teve que se segurar na mesa. O assunto dizia: Projeto paisagístico, terraço corporativo. Com as mãos trêmulas, ela abriu a mensagem. Prezada Sofia, espero que esta mensagem a encontre bem.
Foi um prazer conhecê-la no sábado. Pedro falou muito bem do seu trabalho e da sua paixão por paisagismo. Estou finalizando a construção da nova sede da minha empresa na Barra da Tijuca. E temos um grande terraço que gostaria de transformar em um espaço verde funcional e inspirador para a minha equipe. Lembrei-me da sua área de atuação e gostaria de saber se você teria interesse em conversar sobre a possibilidade de desenvolver um projeto para nós. Se estiver disponível, poderíamos tomar um café esta semana para discutir a ideia. Atenciosamente, Rafael Moura. Sofia leu o e-mail 3 vezes. Era profissional, direto. Mencionava Pedro como a ponte entre eles, o que tornava tudo perfeitamente plausível. Mas ela sabia, lá no fundo, que não era só isso. Aquele e-mail era uma continuação da dança, um convite para um novo tipo de passo, em um terreno muito mais perigoso, o mundo real. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de pânico e excitação. Com uma determinação que a surpreendeu, ela começou a digitar a resposta. O lugar que Rafael escolheu era uma cafeteria charmosa na Urca, com mesas ao ar livre de frente para a Baía de Guanabara. O sol da tarde pintava a água de dourado, e o pão de açúcar se impunha no cenário, desta vez não como um símbolo de opulência, mas como parte da beleza natural que Sofia tanto amava. Ela chegou 10 minutos adiantada, uma ansiedade vibrando em seu estômago. Escolheu uma roupa simples, mas que a fazia se sentir confiante. Uma calça jeans de bom corte, uma blusa de seda verde e sapatilhas. Ele chegou pontualmente, vestindo uma camisa de linho azul clara e calças de sarja, parecendo ainda mais impressionante à luz do dia. O sorriso que ele lhe deu ao se aproximar dissipou parte da tensão dela. Sofia, fico feliz que tenha vindo, disse ele, a voz tão calma quanto ela se lembrava. Obrigada pelo convite, Rafael. O lugar é lindo. É um dos meus refúgios no Rio, um lugar para pensar sem o barulho da cidade. Eles pediram cafés e, por um momento, um silêncio confortável se instalou entre eles enquanto observavam os barcos na baía. Foi ele quem o quebrou. Sobre o casamento, começou ele. Peço desculpas se a minha abordagem foi muito direta. Eu passei horas ouvindo sobre fundos de investimento e planos de férias em Mônaco. Quando a vi ali, no seu próprio mundo, foi como uma lufada de ar fresco. Sofia sentiu o rosto esquentar. Eu só não me sinto muito à vontade nesse tipo de ambiente. Eu sei, ele disse, e o jeito como ele falou fez parecer que ele realmente sabia. É um pequeno teatro social, e nem todos gostam de atuar. Ele se inclinou um pouco para a frente, os olhos fixos nos dela. Mas o que eu disse no final da dança, eu falei sério. Havia mais vida e mais interesse no seu silêncio do que em todas as conversas barulhentas daquele salão. O garçom trouxe os cafés, dando a Sofia um momento para processar o elogio mais genuíno que ela talvez já tivesse recebido. Sobre o seu e-mail, ela mudou de assunto, sentindo-se mais segura em terreno profissional. Fiquei surpresa e, claro, muito interessada. Ótimo! O rosto de Rafael se iluminou com um entusiasmo profissional. O prédio é moderno, muito vidro e concreto. Eu não quero que seja mais um cubo corporativo estéril. Acredito que o bem-estar dos funcionários afeta diretamente a criatividade e a produtividade. Quero um oásis, um lugar onde as pessoas possam respirar, ter uma reunião informal ou simplesmente olhar para o horizonte e ter uma nova ideia. Pedro me disse que você tem um talento especial para criar espaços que contam histórias. O coração de Sofia se aqueceu ao ouvir isso. Falar sobre seu trabalho era sua paixão. Eu acredito que o paisagismo em espaços urbanos é mais do que apenas decoração. É criar refúgios, pulmões para a cidade. É sobre usar a vegetação nativa, criar ecossistemas que atraem pássaros, que mudam com as estações. É sobre sensibilidade. Rafael a ouvia atentamente, o queixo apoiado na mão. Sensibilidade. Gostei disso. No meu mundo, tudo é sobre otimização, dados, retorno sobre o investimento. Falar sobre sensibilidade é novo. Ele deu um gole no café. O desafio é que o orçamento não é ilimitado e o prazo é curto. Desafios são o que tornam um projeto interessante, respondeu ela, a confiança crescendo a cada palavra. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Eu tinha a sensação de que você diria isso. Ele pegou seu tablet de dentro de uma pasta.
Tenho algumas plantas baixas aqui se quiser dar uma olhada. Enquanto ele mostrava as imagens do terraço amplo e vazio, Sofia sentiu a ansiedade se transformar em pura empolgação. Sua mente já começava a desenhar jardins suspensos, espelhos d'água e bancos sob pérgolas floridas. Por uma hora, eles não eram o milionário e a estudante. Eram duas pessoas discutindo um projeto, uma visão. Então, o que me diz, Sofia? Ele perguntou ao final, guardando o tablet. Aceita o desafio de trazer um pouco de sensibilidade para o meu mundo de otimização? Na quarta-feira, Sofia encontrou-se em frente a um gigante de vidro e aço na Barra da Tijuca. O prédio da Inovatec, a empresa de Rafael, erguia-se imponente, refletindo o céu azul e as nuvens passageiras. Cada andar representava um nível de sucesso que Sofia mal conseguia conceber. Por um instante, o medo a paralisou. Ela, com sua mochila cheia de cadernos e lápis, parecia uma formiga prestes a entrar num palácio. Respirou fundo, lembrando-se das palavras dele e da sua própria paixão. Não estava ali como a irmã da noiva, mas como uma profissional. O interior era tão impressionante quanto o exterior. Um lobby minimalista, com um pé direito altíssimo, paredes de concreto polido e um jardim vertical que era uma obra de arte viva. Rafael a encontrou junto à recepção, dispensando formalidades. Chegou bem? Ele perguntou com um sorriso que a tranquilizou instantaneamente. Sim, o lugar é incrível, disse ela, os olhos percorrendo a arquitetura arrojada. Espere até ver sua tela em branco. Eles pegaram um elevador privativo que subiu em silêncio e com uma velocidade impressionante. Quando as portas se abriram, a luz do sol a inundou. Estavam no topo do mundo. O terraço era uma laje de concreto vasta e vazia, cercada apenas por um parapeito de vidro de segurança. O vento soprava forte, trazendo o cheiro salgado do mar que se estendia no horizonte. De um lado, a agitação da barra, do outro, a quietude das montanhas e da restinga. O potencial era avassalador. Sofia caminhou lentamente pelo espaço, sentindo a textura do piso sob seus pés, a força do vento no rosto. Sua mente, antes tomada pela dúvida, agora fervilhava de ideias. Ela se agachou, tocando o concreto frio. Imaginou a terra, a grama, o som da água corrente. Rafael ficou a uma distância respeitosa, observando-a. Ele não via a estudante intimidada, mas uma artista analisando sua tela. Viu a forma como os olhos dela se moviam, não apenas olhando, mas vendo o que poderia ser. É maior do que eu imaginava, disse ela finalmente, levantando-se e se virando para ele, os cabelos esvoaçando ao redor do rosto. Havia um brilho em seus olhos que ele não vira antes. Gosto de pensar grande, respondeu ele, aproximando-se. O que está pensando? Penso em criar zonas distintas, começou ela, gesticulando com as mãos. Ali, onde o sol da manhã bate mais forte, poderíamos ter um jardim de ervas e temperos para a copa. Aqui, mais protegido do vento, um lounge com pérgolas cobertas por trepadeiras floridas, como jasmim-manga, para reuniões informais. E no centro, um espelho d'água baixo que reflita o céu e traga um som relaxante. Ela apontou para o canto mais distante. E ali uma área com vegetação mais densa, mais selvagem, com bancos escondidos, para quem precisa de um momento de privacidade para pensar. Enquanto ela falava, Rafael não ouvia apenas as palavras, mas a paixão por trás delas. Ela não estava descrevendo um projeto, estava pintando um quadro, compondo uma sinfonia. Ela transformou aquela laje de concreto fria em um refúgio, um ecossistema, um poema. Você quer criar um jardim com alma, disse ele, mais afirmando do que perguntando. Sofia parou surpresa. Exato, é isso. Um lugar que respire. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, apenas o som do vento os envolvendo. O profissionalismo que os cercava no lobby parecia ter se dissipado ali em cima, levado pela brisa. Havia apenas os dois, o céu e um universo de possibilidades sob seus pés. Aquele terraço não era mais apenas um projeto para Sofia ou um item na lista de tarefas de Rafael. Tornou-se um espaço compartilhado, o primeiro lugar que pertencia, de alguma forma, aos dois. Preciso de todas as plantas técnicas do prédio, disse ela, a voz firme e profissional de novo. Cargas, pontos de água, insolação
e vou precisar de total liberdade criativa. Rafael sorriu. Considere feito. A tela é sua, Sofia. Nos dias que se seguiram, Sofia mergulhou no projeto com uma dedicação que beirava a obsessão. Seu pequeno apartamento se transformou em um estúdio improvisado. Plantas baixas cobriam a mesa da sala, livros sobre a flora da Mata Atlântica se empilhavam ao lado da cama e as paredes estavam cobertas de esboços e imagens de referência. Ela mal dormia, movida a café e pela adrenalina de criar algo que era verdadeiramente seu. Pela primeira vez, não estava trabalhando em uma pequena parte de um projeto de outra pessoa. Ela era a visionária, a arquiteta de um sonho. Em uma tarde de sábado, enquanto ela estava imersa em um desenho detalhado de um canteiro de bromélias, seu celular tocou. Era Rafael. "Estou atrapalhando?" ele perguntou. "Um pouco", respondeu ela, sorrindo. "Estou no meio de uma decisão crucial sobre qual tipo de grama amendoim usar." Ele riu do outro lado da linha. "Parece sério. Olha, eu sei que é seu fim de semana, mas eu estava pensando... Você fala tanto sobre usar plantas nativas. Eu não conheço quase nada sobre o assunto. Pensei que talvez pudesse me dar uma aula prática. O que acha de uma visita ao Jardim Botânico?" O convite a pegou de surpresa. Era casual, quase como um encontro. Uma parte dela, a parte assustada, quis inventar uma desculpa, mas a outra parte, a que se sentia viva e curiosa, aceitou antes que pudesse pensar demais. Encontraram-se na entrada do Jardim Botânico 1 hora depois. O dia estava quente e úmido, típico do verão carioca. Longe dos ternos e dos prédios corporativos, Rafael parecia mais jovem, mais relaxado. Enquanto caminhavam sob as palmeiras imperiais, Sofia começou a mostrar a ele seu mundo. "Veja esta", disse ela, tocando a folha de uma helicônia. "A forma como ela armazena água atrai beija-flores. É um ecossistema em si mesma." Ela explicou sobre as quaresmeiras, os ipês, a complexa relação entre as orquídeas e as árvores que as hospedam. Rafael não era um ouvinte passivo. Ele fazia perguntas inteligentes sobre a resistência das plantas à poluição, sobre a necessidade de irrigação, sobre como equilibrar estética e sustentabilidade. Ele estava genuinamente interessado, não apenas no projeto, mas no conhecimento dela. Em um momento, sentaram-se em um banco de frente para o lago com vitórias régias. "Você ama o que faz, não é?" disse ele, observando o rosto dela, iluminado pela paixão. "Mais do que tudo", ela admitiu. "Às vezes sinto que entendo mais as plantas do que as pessoas. Elas não mentem. Elas simplesmente são. Talvez as pessoas só precisem do ambiente certo para florescer, assim como as plantas", ponderou ele. O comentário pairou no ar entre eles, carregado de um significado mais profundo. Sofia sentiu uma conexão que ia além do trabalho. Ali, cercados pela natureza, eles não eram de mundos diferentes. Eram apenas duas pessoas conversando, descobrindo uma na outra um refúgio da solidão de seus respectivos universos. No caminho de volta para a saída, ele parou de repente. "Sofia, por que você se esconde tanto?" A pergunta foi direta, sem rodeios. "Eu não me escondo." Ela defendeu-se um pouco na defensiva. "Esconde sim", ele insistiu gentilmente. "No casamento você estava num canto. No seu trabalho, você fica nos bastidores. Você tem todo esse talento, essa paixão, mas parece ter medo de mostrá-la ao mundo." As palavras dele a atingiram como pequenas pedras. Ninguém nunca havia enxergado através de sua fachada com tanta clareza. Ela não soube o que responder. Apenas o encarou, sentindo-se completamente exposta. As palavras de Rafael pairaram no ar úmido do Jardim Botânico, pesadas e inegáveis. "Eu não me escondo", Sofia repetiu para si mesma no silencioso trajeto de volta para casa. Mas a frase soava oca, uma mentira gasta. A verdade era que a pergunta dele não a tinha ofendido, tinha-a desnudado. Ele havia colocado em palavras o sentimento que a governava desde a infância, o de ser um satélite orbitando o sol radiante que era Camila. Sempre a mais quieta, a mais observadora, a que preferia os livros às festas, os cantos às multidões. Esconder-se não era uma escolha consciente, era um instinto. Nos dias seguintes, ela usou o trabalho como um escudo. Mergulhou na criação da maquete do projeto do terraço com uma fúria silenciosa. Cada pequena árvore que ela moldava, cada pedaço de grama sintética que colava,
Era uma forma de reconstruir seu próprio mundo, onde ela tinha total controle. Seu apartamento virou um santuário de criatividade e caos. Pedaços de isopor, potes de tinta e réplicas de plantas em miniatura ocupavam cada superfície. Naquela semana, Camila ligou, a voz borbulhando de felicidade da sua lua de mel na Itália. Maninha, como você está? Vi umas fotos de uns jardins incríveis aqui na Toscana, lembrei de você, disse ela, a voz um pouco distante pela conexão internacional. Estou bem, Cami, correndo com um projeto novo, respondeu Sofia, tentando soar casual. Ah, é mesmo. O Pedro me contou que você conheceu o Rafael, ele é o máximo, né? Super inteligente. Que sorte você ter conseguido esse trabalho com ele. Vai ser ótimo para o seu portfólio. Sofia sentiu uma pontada familiar. Sorte. Como se seu talento não fosse o suficiente. Como se precisasse da validação de um nome como o de Rafael para que seu trabalho tivesse algum valor. Ela sabia que Camila não falava por mal. Era apenas o reflexo de como o mundo sempre as vira. Camila era a que acontecia. Sofia era a que tinha sorte. É um grande desafio, disse Sofia, encerrando o assunto. Mas estou gostando. Depois de desligar, ela olhou para a maquete quase finalizada sobre a mesa. Era a melhor coisa que já havia criado. As zonas que ela imaginara no terraço estavam ali, em miniatura. O lounge com as pérgolas, o espelho d'água, o pequeno bosque selvagem. Era mais do que um projeto. Era um pedaço da sua alma, uma tradução física de sua sensibilidade. E em breve ela teria que apresentá-lo. Teria que se levantar na frente de Rafael e provavelmente de uma equipe de executivos e defender sua visão. O medo era uma bile amarga na garganta. E se eles odiassem? E se rissem da sua ideia de um jardim com alma? A pergunta de Rafael voltou com força. Por que você se esconde? Porque era mais seguro. Porque na sombra, ninguém podia ver você falhar. Ela pegou o telefone e enviou uma mensagem curta para Rafael. A maquete e a apresentação conceitual estão prontas. Podemos marcar a reunião. A resposta dele foi quase imediata. Ótimo. Que tal sexta, às 10 horas, na sala de reuniões principal? Meus diretores também gostariam de ver. Esteja pronta para brilhar, Sofia. Brilhar. A palavra a aterrorizou. Sexta-feira, 9h45. Sofia estava em frente ao espelho do banheiro feminino da Inovatec. Suas mãos estavam geladas e úmidas. O blazer preto que ela escolhera para parecer mais profissional parecia uma armadura pesada e inadequada. Ela repassou os pontos principais da sua apresentação pela 100ª vez, mas as palavras se embaralhavam em sua mente. O estômago revirava. Eram diretores, pessoas acostumadas com números, planilhas e resultados concretos. Como ela poderia explicar a importância de um banco escondido atrás de moitas de jasmim para o balanço financeiro da empresa? Quando entrou na sala de reuniões, sentiu o ar lhe faltar. Era um espaço imenso, dominado por uma mesa de madeira escura e polida, com pelo menos 12 cadeiras de couro. 4 homens e 2 mulheres, todos com a aparência séria e impecável de quem toma decisões de milhões de dólares, já estavam sentados. Rafael estava na cabeceira, e quando a viu abriu um sorriso encorajador. Sofia, que bom que chegou. Pessoal, esta é a Sofia Almeida, a arquiteta paisagista responsável pelo nosso projeto do terraço. Houve um murmúrio de cumprimentos educados enquanto ela colocava a maquete coberta por um pano sobre uma mesa de apoio. Suas mãos tremiam tanto que ela quase a derrubou. Rafael se aproximou dela enquanto os outros se serviam de café. Respire fundo, ele sussurrou, tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Lembre-se do jardim botânico. Você não precisa vender nada. Apenas nos mostre o seu mundo. As palavras dele foram como uma âncora. Ela respirou fundo, olhou para ele e assentiu. Quando começou a falar, sua voz saiu fraca, quase um fio. Ela se apegou aos dados técnicos, a parte segura, a análise de insolação, os cálculos de carga, as espécies escolhidas por sua resistência e baixa necessidade de manutenção. Os diretores ouviam com uma polidez fria, os rostos impassíveis. Ela estava perdendo a atenção deles, então ela parou, fechou os olhos por um segundo e lembrou-se da sensação do vento no terraço, da paixão que sentiu ao descrever suas ideias para Rafael. Ela se lembrou do que ele disse. Um jardim com alma. Ela descobriu a maquete.
Houve um suspiro coletivo de admiração. A miniatura era perfeita. Este projeto, começou ela de novo, a voz agora firme, cheia de convicção, não é sobre colocar vasos de plantas em um terraço, é sobre criar um ativo para a empresa, um ativo de bem-estar. Ela começou a apontar para a maquete. Aqui no lounge, as equipes podem ter reuniões criativas fora do ambiente pressurizado de uma sala fechada. O jardim de ervas fornecerá temperos frescos para a copa, promovendo uma cultura de alimentação saudável. E esta área, disse ela apontando para o bosque em miniatura, é o que chamo de ponto de descompressão. Um lugar para o programador que está travado em um código, para o gerente que precisa de 5 minutos de silêncio antes de uma ligação importante. Estamos vendendo inovação. A inovação não nasce em cubículos, nasce em mentes que têm espaço para respirar. Ela falava com o coração. Explicou como o som da água diminuía o estresse, como as cores das flores podiam estimular a criatividade. Ela não estava mais se escondendo. Estava ali, no centro do palco, defendendo sua visão com uma força que não sabia que possuía. Quando terminou, um silêncio pesado tomou conta da sala. Sofia prendeu a respiração, esperando o veredito. Foi um dos diretores, um homem mais velho de cabelos grisalhos, que falou primeiro. Senhorita Almeida, isso é absolutamente brilhante. É exatamente o tipo de pensamento inovador que queremos associar à nossa marca. O resto da sala concordou. A aprovação foi unânime e entusiasmada. Após a reunião, quando todos já haviam saído, Rafael permaneceu na sala com ela. Eu sabia que você conseguiria, disse ele, os olhos brilhando de orgulho. Eu não teria conseguido sem você, admitiu ela, a adrenalina começando a baixar. Você me viu. Como eu poderia não ver? Ele respondeu, dando um passo em sua direção. Alguém que brilha tanto não consegue ficar na sombra por muito tempo. A distância entre eles diminuiu e o espaço profissional da sala de reuniões, de repente, se tornou incrivelmente íntimo. A distância entre eles na sala de reuniões era carregada de uma eletricidade que nada tinha a ver com os equipamentos eletrônicos de ponta. As palavras de Rafael, alguém que brilha tanto não consegue ficar na sombra por muito tempo, ainda ecoavam no silêncio. Sofia sentia o coração bater descompassado, não de medo, mas de uma antecipação vertiginosa. Lentamente, como se temesse quebrar o momento, Rafael ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar traçando suavemente a linha da sua mandíbula. O toque era uma pergunta, e os olhos de Sofia, que não se desviaram dos dele, foram a resposta. Ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de explosão, mas de reconhecimento. Foi suave a princípio, terno, um alívio para uma tensão que vinha se acumulando desde a primeira dança. Depois aprofundou-se, tornando-se um diálogo silencioso de tudo o que não haviam dito. A admiração dele pela força dela, a gratidão dela por ele tê-la enxergado, a atração mútua que ambos tentaram disfarçar sob o pretexto do profissionalismo. O mundo exterior com seus arranha-céus e planilhas desapareceu. Só existia aquele espaço, aquele momento. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Sofia sentia o rosto em chamas, mas pela primeira vez, não por vergonha, e sim por uma alegria pura e avassaladora. Sofia, ele começou, a voz um pouco rouca. Rafael, ela respondeu, um sorriso trêmulo surgindo em seus lábios. Ele sorriu de volta, um sorriso genuíno de alívio e felicidade. Acho que acabamos de quebrar algumas regras do manual corporativo. Acho que sim, ela concordou, rindo. Nesse caso, disse ele, pegando a mão dela, acho que devemos continuar essa conversa em um lugar menos corporativo. O que me diz de um jantar, hoje à noite? Sem maquetes, sem plantas baixas, só nós. O convite era simples, mas significava tudo. Era a transição. O fim de um capítulo profissional e o início de algo inteiramente novo e infinitamente mais assustador e excitante. Eu adoraria, respondeu ela. As semanas seguintes foram um borrão de felicidade. O trabalho no terraço avançava a passos largos, com Sofia coordenando equipes e tomando decisões com uma confiança recém-descoberta. Mas o verdadeiro projeto em construção era o relacionamento deles. Encontravam-se quase todos os dias. As reuniões de trabalho se estendiam para almoços,
Os jantares se transformavam em longas caminhadas pela orla de Ipanema. Ele a levou para conhecer seu mundo. Não o das galas e dos eventos de caridade, mas o seu mundo particular. A livraria que frequentava desde a faculdade, o pequeno restaurante de comida nordestina que era seu segredo, as trilhas que fazia para clarear a mente. E ela o levou para o seu apartamento caótico e criativo, seus amigos da faculdade, os viveiros de plantas onde passava horas. Descobriram que, apesar das diferenças superficiais, seus valores essenciais eram os mesmos. Ambos eram apaixonados pelo que faziam, leais às poucas pessoas que amavam e buscavam um sentido além do material. Contudo, a bolha de felicidade deles não poderia durar para sempre. Certa noite, Rafael a convidou para um evento importante, o baile de gala anual de uma fundação que ele apoiava. O mesmo tipo de evento do casamento de Camila. O estômago de Sofia gelou. Eu não sei, Rafael. Não é o meu tipo de lugar. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a encará-lo. Sofia, olhe para mim. Você não vai estar sozinha em um canto. Você vai estar comigo, não como a irmã de alguém, não como uma profissional contratada, mas como a mulher incrível que me mostrou como criar um jardim com alma. Ele sorriu. Está na hora de o mundo ver você brilhar, sem medo. Na noite do baile, Sofia se olhou no espelho. Ela não usava um vestido azul marinho para se esconder, mas um verde esmeralda, de tecido fluido, que realçava seus olhos e lhe caía com uma elegância simples e poderosa. Era um presente de Rafael. A cor da vida, ele dissera. Pela primeira vez, ao se arrumar para um evento como aquele, ela não se sentia uma impostora. Sentia-se ela mesma. Ao entrarem no salão suntuoso de mãos dadas, todos os olhares se viraram para eles. Os sussurros começaram imediatamente. Sofia sentiu o velho instinto de encolher os ombros, de procurar uma sombra, mas o aperto firme da mão de Rafael a ancorou. Ele a conduziu pela multidão com um orgulho visível, apresentando-a não pelo que ela fazia, mas por quem ela era. Esta é Sofia. Uma mulher elegante, conhecida das colunas sociais, aproximou-se deles. Rafael, querido, não sabia que você estava namorando. E quem é esta jovem adorável? Perguntou ela, o olhar percorrendo Sofia de cima a baixo com uma avaliação fria. Antes que Sofia pudesse responder, Rafael interveio. Esta é Sofia Almeida, a mulher mais talentosa e sensível que eu já conheci. Ele se virou para Sofia, ignorando completamente a mulher. Quer dançar comigo? O círculo se completara. Ele a levou para a pista de dança, e enquanto se moviam ao som de uma melodia lenta, o resto do salão desapareceu, assim como na primeira vez. Obrigada, sussurrou ela. Pelo quê? Por me ver. Foi a coisa mais fácil que já fiz, respondeu ele. Eles não ficaram muito tempo. Saíram discretamente da festa, deixando para trás o mundo de aparências e expectativas. Em vez de ir para casa, Rafael dirigiu até o prédio da Inovatec. O que estamos fazendo aqui? Perguntou ela, curiosa. Vim te mostrar uma coisa. Subiram pelo elevador privativo até o topo. Quando as portas se abriram, Sofia prendeu a respiração. O terraço não era mais uma laje de concreto. Sob a luz da lua e a iluminação estratégica do projeto, o jardim estava começando a tomar forma. A terra já estava nos canteiros, as mudas maiores já haviam sido plantadas e o som suave da água já corria pelo espelho d'água inacabado. O cheiro de terra molhada e jasmim enchia o ar. Eles caminharam em silêncio até o parapeito de vidro, observando as luzes do Rio de Janeiro se estendendo abaixo deles. Ainda não está pronto, disse ele. Não, concordou ela sorrindo. Está crescendo. Ela se virou para ele, o vento noturno balançando seu vestido. Ali, no meio da sua criação, sob o céu estrelado, ela finalmente entendeu. Ela nunca esteve na sombra de ninguém. Estava apenas esperando no solo, quieta, reunindo forças. Rafael não a tirou da sombra. Ele foi apenas o sol que lhe deu coragem para brotar. No meu mundo tudo é sobre dados, lógica, otimização, disse ele, pegando a mão dela. Eu construí um império baseado nisso. Mas eu estava vivendo em um prédio de concreto, sem alma. Você me trouxe o jardim, Sofia. Ela apertou a mão dele, entrelaçando seus dedos. O sussurro na pista de dança havia sido o início de tudo, uma semente plantada no solo de sua solidão.
E ali, no topo da cidade, no jardim suspenso que era tanto dela quanto dele, ela sabia que eles tinham uma vida inteira para florescer.